no Evangelho de João. Nós sabemos que o apóstolo João também tem no cânon as suas cartas, mas nós estamos indo ao Evangelho de João, capítulo 7, de 1 a 13. Nós começamos a ver esse texto no domingo passado, a pregar nesse texto no domingo passado, e nós paramos na metade dele, e hoje nós continuamos este texto de João, capítulo 7, de 1 a 3. Eu farei a leitura dos 13 versículos, e aí nós começamos a partir do versículo 6, que foi aonde nós paramos. O texto da Sagrada Escritura diz assim, então: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí o texto diz que, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, nós viemos te adorar, como nós cantamos, em Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que aceite a nossa adoração, ó Pai, agora quando nós ouviremos a Tua palavra, como ouvimos a leitura dela, e meditaremos, ó Deus, nas verdades acerca de Jesus Cristo, de como deve ser a nossa relação, como nós devemos responder a Cristo Jesus, de maneira que glorifique ao Senhor e ao Teu Filho, ó Pai. Abençoa-nos então na exposição do texto e no entender e guardá-lo no coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus e com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, nós vimos então no versículo de número 1 até o versículo de número 5, que Jesus tendo dialogado ou discursado, melhor dizendo, com aqueles judeus na Galileia, lá em Cafarnaum, sobre o milagre que ele fizera dos pães e dos peixes. Jesus agora está cercado dos seus irmãos, ainda na Galileia, e provavelmente em Cafarnaum, e os seus irmãos incomodados com Jesus, provavelmente incomodados com Jesus ter perdido parte dos seus seguidores, e Jesus se manter em oculto, ou seja, não se revelar aos homens. Por exemplo, segundo a ideia dos irmãos de Jesus aqui, irmãos de sangue, como nós vimos, filhos de José e Maria, meio irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo só era filho de Maria, mas o pai dele não era José, como nós sabemos, o Pai é o Deus eterno. Esses irmãos de sangue estavam incomodados com Jesus. E como nós vimos, haveria a festa, como João nos narra, dos tabernáculos, ou das cabanas, ou da colheita, em que Jerusalém estaria abarrotada, cheia de pessoas, multidões e mais multidões ali estariam para celebrar aquela que era uma das 3 mais importantes festas dos judeus. Então os irmãos de Jesus dizem a ele: olha, vá à Judeia, desça a Jerusalém e se manifeste aos homens. Quem sabe assim ganharás seguidores e não os perderás. Você se lembra que no final do capítulo 7 Jesus está perdendo os seguidores por causa que esses seguidores, ou porque esses seguidores acham o discurso de Jesus duro, ofensivo, e eles vão embora. E os irmãos de Jesus, preocupados com a fama de Jesus, e talvez mais ainda com o bem-estar deles mesmos, como nós dissemos no domingo passado, não é de todo mal ter uma pessoa dentro da família famosa, que você consegue alguns benefícios com isso. Então, olha, os irmãos de Jesus propuseram a ele: olha,
manifeste-se publicamente, vá a Jerusalém, mostre os seus sinais, mostre o seu poder, e os homens crerão em ti. E esse é o contexto que nós vimos lá no capítulo 7, no início desse capítulo, como vimos no domingo passado. Mas a agenda dos irmãos de Jesus não era dele. A agenda não era a de Jesus, a agenda de seus irmãos. A agenda de Jesus era a do seu pai. Ele vai fazer o que o seu pai mandar. Ele vai fazer o que agrada ao seu pai. O compromisso de Cristo é com o seu pai, é realizar a obra de Deus. E não viver ao comando do prazer dos homens, ou das ideias dos homens, ou das exigências dos homens. E nós muitas vezes, eu e você, somos tentados a viver segundo a agenda deste mundo, a exigência deste mundo, a exigência daqueles que estão ao nosso redor, que estão contra a palavra de Deus muitas vezes, às vezes até crentes entre nós. Parentes crentes podem nos dar sugestões, como Pedro deu a Cristo, erradas, fora da vontade de Deus, e nós somos pressionados a fazer coisas que Deus não se agrada. Então esse texto tem a nos ensinar também, a mim e a você, sobre isso. Como nós devemos, à luz do exemplo de Cristo, nosso Senhor, reagir dentro desse contexto. Veja o que Jesus respondeu aos seus irmãos quando eles propuseram isto. Olha o que Jesus diz, versículo de número 6. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. A ideia aqui, meus irmãos, é clara, embora possa sugerir até outro contexto. Você lembra que quando o João, o evangelista, narra as palavras de Jesus acerca da hora, a minha hora não chegou, e depois, Pai, é chegada a hora, lá no capítulo 17 de João, o texto está falando da hora da cruz, a hora de Jesus entregar a sua vida. Então lá no capítulo 2, quando Jesus diz a sua mãe, Maria, diz, mulher, a minha hora não é chegada. Ali é a hora da manifestação gloriosa de Cristo, pelo qual ele salvará os homens na cruz. Mas posteriormente, já próximo desta hora, ele diz, esta hora é chegada. Então nós podemos, a princípio, confundir o meu tempo não chegou com a hora que não havia chegado. Porque se parece os termos tempo e hora. Então nós podemos imaginar aqui que Jesus está falando da cruz, como ele geralmente fala quando usa a expressão a minha hora. Mas aqui, especificamente ou atipicamente, Jesus não está falando da hora da cruz. Ele está simplesmente falando do tempo de subir a Jerusalém, porque o assunto é esse. Suba a Jerusalém, vá lá, manifeste-se. Aí ele diz, olha, não chegou meu tempo de ir. Porque Jesus acabará em Jerusalém, certo? Ele irá a Jerusalém, e lá ele entregará a sua vida pelos seus. Mas esse tempo de subir a cidade, e não ainda especificamente da cruz, ainda não havia chegado. É isso que ele responde aqui aos seus irmãos quando ele diz, o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, eu vou à festa, mas o meu pai tem uma agenda, ele tem uma hora para isso. E a hora não é agora. Tanto que ele despede os seus irmãos dizendo, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, vocês podem subir a Jerusalém qualquer hora. Mas não é o meu caso. Jesus está, irmãos, numa missão singular. Ele é o Messias, o Cristo. O que os irmãos podem fazer, ele ainda não pode, porque ele tem um compromisso com o seu pai e com a agenda do seu pai. E ele está comprometido, então, com um tempo específico, que é aquele tempo pontual de subir a Jerusalém. Embora os irmãos dele podem fazer isso a hora que quiserem. Daí, olha, o vosso tempo está sempre presente. Vocês não têm uma agenda nesse sentido como eu tenho. Vocês não têm uma vontade do Pai específica para vocês como eu tenho. Vocês podem ir qualquer hora. Eu tenho uma hora. Então você veja a singularidade da missão de Cristo. Ele não é um qualquer. Pelo contrário, ele é o Messias, o Cristo. Ele tem uma missão específica para cumprir. E é comprometido com esta missão. E como nós veremos, até a morte. Comprometido até a morte. Mas aí, olha o que Jesus continua dizendo aos seus irmãos. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. A ideia aqui é o seguinte, olha, e vocês podem ir a Jerusalém a qualquer tempo, o que não é o meu caso, como se Jesus estivesse dizendo assim, porque o mundo não odeia vocês. Se eu pisar em Jerusalém antes da hora,
certamente isso provocará no povo, e principalmente nos líderes judeus, uma atitude fora do tempo do meu pai, porque lembra-se que os judeus já querem matar Jesus. E quando falo judeus aqui, é especificamente, ou melhor, primariamente com os líderes de Israel. Ainda que muitos judeus não aprovassem Jesus e não criam nele, quando fala que os que desejam matar a Jesus são judeus, está falando primeiramente dos líderes de Jerusalém. Então Jesus não pode se expor antes da hora, porque ele é odiado pelo mundo. E ele tem uma hora para se expor, ele tem uma hora para ir, então Deus o entregará nas mãos dos malfeitores, como diz Isaías, e ele será de fato oprimido, ele será moído pelos transgressores por conta de nós, por nossa causa. Mas essa hora não é chegada. Mas os irmãos dele podem ir, por quê? Porque o mundo não os odeia. A ideia é de que eles estão à vontade em Jerusalém. As pessoas não lhes farão mal, porque eles estão à vontade, eles são do mundo. Lembra que eles não são crentes ainda, os irmãos de Jesus? Eles serão Shumaia, eles serão a minha irmã a Leila, mas eles ainda, Gabriele, não são do mundo. Eles não são de Cristo, são do mundo. Olha só o que diz o versículo 5 sobre os irmãos de Jesus. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, eles são do mundo. Então, eles estão à vontade no mundo. Mas Cristo não é do mundo, lembra? Eu não sou deste mundo. Este mundo não me ama, este mundo me odeia. Então, a ideia é de que vocês podem ir, porque o mundo não pode odiar-vos, porque vocês são dele. Mas a mim me odeia. E por que o mundo odeia Jesus? Ele dá a explicação. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Eu passo aqui a uma aplicação. Essas palavras explicam, que nós lemos, sobre Jesus dizendo, eles me odeiam porque eu dou testemunho de que suas obras são más. Essas palavras explicam a razão da inimizade mortal que muitos demonstram para com Cristo e seu evangelho durante o ministério aqui na terra. Na verdade, tem pessoas que odeiam a Cristo, odeiam a igreja de Cristo, odeiam a Bíblia, a palavra de Deus. E a razão está aqui. O que ofendia os ouvintes, entendam, irmãos, aqui isso é importante. O que ofendia os ouvintes de Cristo não era tanto a doutrina, na sua dinâmica mais abstrata. Não era Jesus falando que vinha do céu, que voltaria para o céu, que o Pai lhe havia dado autoridade. Essas coisas, obviamente, eram estranhas aos judeus, eles se incomodavam a muitos judeus, mas não era propriamente por isso que eles odiavam a Jesus. Se Jesus continuasse falando de coisas abstratas, de soberania divina, por exemplo, de providência, de trindade, talvez eles deixariam Jesus, deixa esse homem falar o que ele quiser aí, embora nós não entendamos muito o que ele diz, em termos de o meu sangue, a verdadeira bebida, a minha carne, a verdadeira comida, deixa esse homem falar o que quiser. Se Jesus continuasse falando apenas essas coisas, talvez os homens não implicassem ou não odiassem tanto. A questão é que Jesus os abordava e os confrontava com seus pecados. E aí muda tudo. Jesus, ele, nos seus contatos com aqueles homens, ele os confrontava com as suas iniquidades, ele apontava os seus pecados. Jesus, ele desagradava os homens por conta do seu testemunho contra a impiedade em suas vidas. Lembra de Nicodemos? Embora Nicodemos foram escolhido, mas ele confrontou Nicodemos com o seu pecado. Você tem que nascer de novo, você confia nos méritos, você confia nas suas obras. Você tem que nascer do alto. Nada está certo com você, embora você pense que esteja, por ser um líder religioso. Lembra a mulher samaritana? Você não tem marido. Você é verdade, você já teve 5 maridos, mas agora você está indo adultério, em fornicação. Não é o seu marido. Veja, Jesus, ele faz isso. E isso é que incomoda os homens. Quando alguém nos aponta os nossos pecados, quando alguém nos chama de lado para conversar sobre coisas erradas que nós estamos fazendo, isso nos incomoda. Que o pastor fique lá no púlpito falando a doutrina lá da Bíblia, lá, não importa. Que não me chame atenção. Porque se me chamar, aí já está se metendo demais. É isso que o texto está dizendo. Nós não, irmãos, nenhum de nós aqui, eu e vocês,
Nenhum de nós, por natureza, gosta de ser chamado a atenção. Todos nós aqui temos, por natureza, resistência quando alguém vem falar algo que nós estamos fazendo de errado. Todos nós aqui, eu e vocês. Só que a diferença é que os crentes se submetem quando veem na palavra que estão realmente fazendo algo de errado. Já os que não são, resistem. Ao invés de se corrigirem, querem corrigir aquele que lhes está chamando atenção para o bem. Lembra do texto que nós lemos lá de Abel e Caim? Proposital, o texto está lá, para a nossa abertura de culto. Porque Deus diz a Caim assim, por que você está com inveja do seu irmão? No Novo Testamento vai dizer que Caim matou Abel por inveja. Aí diz assim, Deus diz assim, por que você está em inveja com seu irmão? Por que você tem inveja dele? Faz o bem. Para de andar errado, o problema é você, não são os outros. Faz o bem e você será aceito, como ele é aceito. Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta. A sua desgraça está aí. Então por que se voltar contra alguém que está tentando te ajudar? Corrija-se, veja na palavra. Todos nós pecamos, eu e vocês, irmãos. Nós temos nossos pais na fé e aqueles crentes de sangue que nos corrigem. E é sábio atendê-los. A nossa natureza, ainda o velho homem que há em nós, apesar de sermos crentes salvos, ainda há resquícios da natureza antiga em nós, ela resiste. E é por isso que odiavam Jesus. Eu lembro do rei Acabe, lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22. Vocês se lembram quando, abordado pelo rei de Judá, disse, não há nenhum profeta que possa nos dizer se devemos subir ou não à guerra? E o rei Acabe diz assim, há um profeta, mas não vamos chamá-lo não, porque ele sempre diz de mim o que é mal, o que é ruim. Acabe era um rei pagão, só fazia o que é errado. O que ele esperava do profeta? Que o profeta dissesse coisas bem boas dele? Dissesse que ele estava bem? É claro que vai dizer que não está, porque está fazendo coisa errada. E o profeta verdadeiro dirá a você e a mim que nós estamos errados. Mas nós queremos nos cercar de quê? De geralmente pessoas que nos falam o que nós queremos ouvir. Aliás, o sermão de hoje de noite, se Deus permitir, falará muito sobre isso. Sobre a nossa tendência de nos cercarmos de pessoas que nos agradem e não que falam contra nós, para nos ajudar, que nos admoestem, que nos falem a verdade. Jesus era odiado porque ele apontava o pecado na vida dos outros. E saiba que quando você fizer isso, você correrá o risco de também ser. Não quer dizer que vai acontecer quando você exortar um irmão seu. Com a graça de Deus, aquele irmão pode aceitar a sua exortação, mas pode ser que ele tenha problemas em aceitar. Mas você tem que ajudá-lo, independente. E Deus julgará entre você e o seu irmão. Deus julgará. Deixe Deus julgar. Mas faça isso para o bem do seu irmão e para a glória de Deus, para ajudá-lo. Agora esteja preparado. Pode ser que o seu irmão não entenda muito bem. Ok? Assim como os irmãos de Jesus não entenderam. Não entenderam e os judeus também não entendiam e muito mais, o odiavam por isso. Vamos lá? Versículo 8 diz assim, Jesus vai despedir os irmãos dele, ele continua dizendo, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Veja que Jesus não diz aqui que não vai subir, Laila e Rodrigo, e presbítero Cortes, e Moisés. Ele não diz aqui, a Lismark e Luzinete, que ele não vai subir, ele diz que ainda não irá. Tanto que o texto vai dizer, agora mais à frente, que ele subiu. Mas o tempo dele não havia ainda chegado. Então ele despede os irmãos dele, eu subi vós. Mas eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo não está chegado. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Não foi. Ele continuou, Anésio querido, meu querido irmão Cássio, Milene, Patrick e Alice, ele continuou na Galileia. E aqui, irmãos, tem outra aplicação. Essa reação, Felipe e Tânia, e Antônio Carlos e Laura, querida, de Jesus, Laurinha,
ter ficado na Galileia e não ter atendido aos irmãos dele que queriam que ele subisse junto para a Judéia, para Jerusalém. Vamos? E Jesus não. Ele falou, não, a vontade do meu pai é que importa, eu vou ficar aqui. E ele ficou lá na Galileia, onde o pai dele, por enquanto, queria que ele ficasse. E isso nos fala uma coisa muito importante para nós, que, meus irmãos, quantas vezes nós tomamos decisões que fazem parte da vontade dos outros e não de Deus? Quantas vezes nós cedemos a pressões de familiares, de amigos, nos dizendo para fazer coisas que Deus não quer que nós façamos. E nós temos cedido a isso. No afã de não sermos desagradáveis com ninguém, ou de não parecermos estranhos, nós nos rendemos às suas demandas. Nós não queremos desagradar ninguém. A gente sabe que aquilo não está certo, que estão propondo. Mas vou arrumar briga? Vou arrumar discussão? Deixa. Mas aquilo não está certo. Nosso Senhor nos mostra como agir nessas horas. Importa, irmãos, obedecer a Deus do que aos homens. Convites de parentes não crentes, ou até mesmo de parentes crentes ou amigos, para irmos a lugar que não deveríamos, na hora que não deveríamos, para fazer aquilo que aborrece a Deus. Para consentirmos com atitudes contrárias à palavra de Deus, devem ser rejeitadas. Parentes não crentes que deixam para visitar os seus parentes crentes na hora do culto, por exemplo. Que deixam para visitar na hora do culto, sabem que o seu parente é crente, que tem o culto. Liga lá, estou indo te visitar aí domingo de manhã. Sendo que é claro, irmãos, deixa eles fazer um corte aqui, tá importante. Às vezes esse parente vem de longe, só conseguiu vir aquele horário, né? Casos atípicos, por favor, tá? Não estou dizendo que todo caso é um caso que cai aqui na reprovação do crente. Às vezes acontece, coisas de parentes chegam inusitadamente, sem terem informado antes, tem uma demanda importante, alguém está passando mal e por favor. Agora, parentes que moram perto, podem ir outro horário, podem ir outro dia, ligam, olha, estamos indo aí domingo de manhã, olha, não venham. Não venham. Eu tenho culto para ir. Eu tenho minha família da fé. Não, venham, vamos almoçar juntos. Mas depois do culto. Podem vir, se vocês quiserem chegar agora aqui, podem, abre a porta para vocês. Se vocês quiserem ir para a igreja, melhor ainda. Vamos para a igreja comigo. Mas não me proíbam de ir. Essa é a ideia. Parentes que nos convidam para casamentos, parentes não crentes ou amigos não crentes, que nos convidam para casamentos dentro da igreja católica, em que adoram a ídolos que de fato prestam serviço a Satanás. Como diz Paulo em suas cartas, diz não sabeis que aquilo que adora é Satanás que adora quando adoram isso? E aí nós ficamos constrangidos de dizermos não. Nós temos que dizer não posso ir. Mas você não me ama. Não é questão de te amar, é que eu amo mais a Deus. Eu amo mais a Deus. Eu tenho que amá-lo mais. E nisso é um testemunho. Aí a gente pensa, né? Poxa, eu vou estar fazendo mal pro meu amigo ou pro meu parente porque eu não fui. Vai ficar chateado comigo. Não, você está fazendo bem para ele, irmão, querido. Você está dizendo para ele, saia desse lugar, não vá. Porque ali você está sendo escravo de demônios. E eu quero o seu bem, eu não vou por isso, porque eu amo a Deus, quero servir ao Senhor, e você também deveria. E aí, se caso o seu parente, o seu amigo, lhe virar a cara, não falar mais com você, irmãos, é o preço, irmãos. É a cruz, lembra da cruz? Tome a sua cruz. Devemos pedir força ao Senhor. É óbvio que sem Ele nós não podemos fazer isso, nem teremos coragem para fazer. Nem eu, nem vocês. Devemos pedir força ao nosso Deus maravilhoso e poderoso, para que sigamos o seu exemplo. Vamos ao final agora, 10 e 13. Olha aí o que diz o texto. O evangelista Lucas, ou melhor, João, o apóstolo, diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu também ele. Chegou a hora dele ir. Ou seja, a ideia aqui é de que o pai provavelmente deu algum sinal ao seu filho, ou ele revelou que era chegada a hora dele subir, o tempo dele subir. Então ele vai, porque ele está de acordo, lembram-se, com a agenda do pai, e não dos homens. Ele faz o que o pai agrada ao pai, e não o que agrada a homens. É óbvio, meus irmãos, que não quer dizer que sempre haverá essa dinâmica, né? Tudo que nós fazemos desagradará a homens. Não, às vezes a vontade do pai agradará a pessoas também. Às vezes você vai ter o privilégio e a bênção em você de fazermos uma coisa que tanto agrada a Deus quanto aos homens. Ok, isso é ótimo, que seja sempre assim. Mas às vezes não é.
Às vezes não será. Ok? Então Jesus tem um compromisso com o Pai, mais do que com os homens. E ele então sobe à festa, como diz aqui o texto. Não publicamente, como queriam os seus irmãos, mas em oculto. Então Jesus não faz publicamente. Ele não vai lá para ostentar o poder dele. Não, ele sobe à festa porque ele era um judeu. Ele tinha que cumprir com a lei, tinha que comparecer à festa segundo a vontade de Deus. Mas ele não faz isso para se expor, porque ainda não é chegada, aí sim, a hora da cruz. Então ele faz publicamente. Isso levanta uma pergunta dos judeus. Olha aí, versículo 11, vamos ver juntos? Ora, os judeus... No texto grego, a pergunta é literalmente, onde está aquele homem? A ideia do termo que é usado e da maneira, a dinâmica que o texto nos coloca aqui, segundo os estudiosos do grego, a ideia é de irritação e fúria. Onde está aquele homem? Ok? Eles querem colocar as mãos em Jesus. Daí Jesus vai ocultamente, porque ele não quer adiantar a hora do Pai, a hora da cruz. Quando chegar a hora, ele vai se prontificar. A quem vocês vieram buscar? Aí os soldados que foram em Getsêmani disseram, a Jesus Nazareno. Ele disse, sou eu. E dá um passo à frente e diz, sou eu. Deixai os outros irem. É a mim que buscais. Aí sim, chegou a hora, ele está pronto. Mas quando não ainda é a hora, ele ocultamente vai, porque não chegou a hora. Não é questão de covardia, nada. É a hora, a agenda. Jesus, na hora que o Pai destinou, ele se apresenta. Antes da hora, ele se oculta. Porque ele tem um compromisso com a agenda de Deus. Ok? Mas aí veja, aqui diz que eles queriam colocar as mãos de Jesus. Daí, onde está aquele homem? É interessante que, quando Jesus estava na Galileia, ele estava fora da jurisdição daqueles judeus, dos líderes judeus. Os líderes judeus não podiam botar as mãos sobre ele em outra jurisdição da Galileia. Lembra que Jesus estava na Galileia. Quando ele vai à Judeia, os homens começam a perguntar, onde está ele? Ou seja, aqui é a nossa jurisdição. Aqui nós podemos prendê-lo e matá-lo. Ele está aqui? Se está, onde está o homem? Onde está ele? Então, o ódio deles agora de fato se intensifica e eles veem uma oportunidade de colocar as mãos sobre Jesus, porque Jesus está dentro da jurisdição dele, está na Judeia, em Jerusalém, ok? Veja lá, e havia grande multidão, terminando aí, havia grande murmuração, melhor dizendo, a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Aí nós terminamos, lembrando aqui que a murmuração de judeus, galileus, alguns da diáspora que iam a Jerusalém, de fora, iam a Jerusalém para adorarem naquele dia de festa ao Senhor, conversavam sobre Jesus. E você percebe que havia dois grupos. Assim, na divisão aqui do texto, dois grupos. Uns que diziam, ele é bom, e outros que diziam, não, ele não é bom. Antes ele está nos enganando, ele engana o povo. Ele é um falsificador, é um farsante. É interessante, irmãos, que a primeira opinião de Jesus parece boa, não é? Ele é bom, mas ela é imprecisa. Jesus é mais do que bom. Ele é Deus. É muito mais do que bom. Você percebe? Tem gente que diz a Jesus assim, ele é bom. Ele foi um bom homem. Aí a gente olha, que legal, a pessoa está entendendo bem. Não, não está entendendo. Ela entendeu muito pouco. Muitíssimo pouco. Jesus é bom? Jesus é Deus. É Deus, justo, poderoso, bondoso, santo, implacável contra o pecado, favorece o pecador, misericordioso por quem se arrepende. Ele é tudo isso. Então reduzi lá. Ele é bom. O cristianismo é bom. Já viu gente falando? Não tem compromisso com a igreja, não é batizado nem professa. O cristianismo é bom. É bom. Você vai lá, é bom. Isso é superficial. Isso é uma fé rasa. Se é que existe. É uma fé rasa. Jesus é muito mais do que bom. Mesmo parecer positivo desses homens aqui não era o correto. Eles não tinham ido a fundo ainda. Eles não conheciam Jesus como os seus o conhecem. Mas, por outro lado, há um grupo que diz, não, ele engana o povo. E é interessante que João faz questão de, traçar a origem dessa indisposição, de chamar Jesus de enganador. Se alguém tem a oportunidade de ir a Jerusalém nos dias de hoje, fazer uma viagem a Jerusalém nos dias de hoje, você verá que muitos judeus lá em Jerusalém tratam Jesus como farsante, como impostor, lá em Jerusalém.
pessoal fala de Terra Santa, né? De santa, irmãos, não tem nada lá. Não tem nada lá de santo. Sem Cristo. A maioria, é óbvio, existem judeus cristãos convertidos ao cristianismo, mas existem muitos que tratam Jesus como farsante. Nas ruas lá, os guias, muitos guias de Jerusalém dizem lá, aqui é o suposto lugar onde aquele farsante viveu, ou onde ele morreu, ou por onde ele andou, mas chamam Jesus de farsante. E aí João traça uma linha na origem dessa indisposição, porque principalmente depois da ressurreição, lembra que quando os soldados que guardavam o túmulo foram dar o relatório aos responsáveis romanos e judeus do que havia acontecido? Aí eles inventaram a mentira. Eles disseram aos soldados, os judeus disseram aos soldados, vocês vão falar, subornaram os soldados, vocês vão falar que os discípulos desse Jesus, vieram até o túmulo e o roubaram de lá. Que ele não ressuscitou, mas que ele foi roubado o corpo, tiraram o corpo dele. João relata isso aqui no final do Evangelho. Que as autoridades, você acha que a autoridade não mente, né? A autoridade está sempre falando a verdade. Os magistrados estão sempre querendo o bem. Todo mundo querendo o nosso bem. Existem bons magistrados, pessoas honestas e fiéis pela graça de Deus comum. Mas existem magistrados que mentem. Esses aqui do texto mentiram lá no futuro, no texto que a gente vai ver, se Deus permitir, dizendo que Jesus não ressuscitou, mas os seus discípulos vieram e roubaram. Daí começou-se a crescer essa fama de farsante. A ressurreição dele é uma farsa, porque essa mentira foi espalhada a custo de suborno dos guardas, das autoridades para com os guardas que estiveram ali no túmulo antes da ressurreição. Ok? É por isso que João insiste para traçar a origem dessa disposição. Os homens já estavam dispostos com Jesus, daí inventaram mentiras sobre ele, porque já havia uma disposição anterior. Ok? Versículo 13. Vamos ler juntos e terminar? Entretanto, ninguém falava dele. Irmãos, vocês se lembram quando Jesus nasceu? Ele foi levado por sua mãe, por José, a Jerusalém para cumprir com a lei. E então, a Simeão, aquele velho piedoso, tomando os meninos do braço, cantou, dizendo, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a sua salvação. Lembram-se? E ele vai dizer a Maria, especificamente, ele se aproxima de Maria e diz a ela assim, eis que este menino, era Jesus, não o menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Para ser alvo de contradição. A profecia de Simeão se cumpria aqui. E até hoje se cumpre. Jesus ainda é alvo de contradição. Você viu pessoas que falam assim, a religião não... Tá tudo errado a religião. Vive discutindo, cada um acredita numa coisa, cada um vê de um jeito. Querido, é porque é assim mesmo que tem que ser. Jesus, ele divide os homens. Se você acha que porque há contradição entre religiões que nenhuma presta, se eu e você achamos assim, a gente não entendeu a Bíblia. Jesus é alvo de contradição. Aos que creem e aos que não creem. E os que não creem fazem muita confusão. E os que creem fazem algumas. Então imagina isso. Ok, irmãos? Ok? Ele é alvo de contradição. Então nunca foi fácil dar testemunho de Cristo. Nunca é fácil pregar sua palavra. Porque ele atrai a todos. E desperta os pensamentos dos corações de todos os homens. Quer aceitando, quer rejeitando. Mas isso mostra a singularidade dele. E a sua importância. Maior do que tudo. Todos os homens são atraídos a ele. Ou para falar mal dele, ou para adorá-lo. Mas todos são atraídos a ele. Não há ninguém como ele. Ele atrai a todos. Não há como fugir dele. Não há como fugir dele. Todos os homens têm que tomar uma posição diante dele. Isso mostra a singularidade, o poder, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, lembre-se disso. Quando você enfrentar
opositores a Cristo. Lembre-se que Jesus falou: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Veja, ele veio trazer paz aos seus. Quando ele fala aos seus que lhe pertencem, ele diz assim: eu vos dou a minha paz. Aí ele veio trazer paz aos seus. Mas ao mundo, ele não veio trazer paz. Ele veio trazer guerra, separação, divisão. Lembra? Eu vim fazer divisão entre pai e filho, entre irmão e irmã. Eu vim fazer. Na ideia, não é que Jesus quer isso, que tem prazer nisso. É que a pessoa dele, no meio de pecadores, faz isso. Traz divisão, porque ele fala do pecado. Lembra que a gente viu? Ele aponta o pecado, isso traz divisão. Quando um parente fala ao outro, você precisa se converter, tem que parar com isso. Então, o que não é crente resiste. Então, há uma divisão natural que acontece. Então, não estranhem, nem eu nem vocês não estranhemos quando o Cristo nos dividir. Porque é assim que acontece. Ele veio fazer isso também. Não se preocupe quando os homens se ofenderem. Eu vou terminar aqui. Não se preocupe quando os homens se ofenderem, quando você disser a palavra de Cristo para eles. Eles apontaram o pecado. Não se preocupe. Não tenha medo deles. Como disse o Senhor Deus ao profeta, não tenham medo do rosto deles contra vocês. Não tenham medo. Eles nada podem contra vocês. Eles não podem fazer nada. Unicamente o que eu permitir. Nada acontecerá com vocês que eu não permita. Então não tenha medo deles. E ainda mais, meus irmãos, o teólogo John MacArthur diz uma frase que eu li e guardei. Diz assim: não se preocupe em ofender o mundo com um testemunho acerca de Cristo. O mundo ofende a Cristo a todo instante. Não se preocupe em ofendê-los por alguns minutos. Porque o mundo ofende o seu Senhor a todo instante. Não tenha medo, como Jesus não teve. Dê o testemunho de Cristo e prepare-se para a divisão, muitas vezes, para contradição, para ódio. Se prepare, porque esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho da cruz. É tomá-la como Cristo a tomou por nós e segui-lo em coragem, verdadeira e fidelidade. Que Deus nos ajude, porque por natureza nós somos covardes. Por natureza, eu e você. Nós não queremos ter problema nenhum. Mas que Deus nos ajude, nos ampare e fortaleça. Amém.